É o seguinte, dias atrás, um grupo de investidores internacionais enviou uma carta aberta a embaixadas brasileiras em 8 países, demonstrando preocupação com o desmatamento no Brasil. No documento, os fundos globais, que administram quase 4 trilhões de dólares em ativos, falam em aspas, desmantelamento de políticas ambientais e de direitos humanos no país. Após a manifestação, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmaram que esses investidores estariam desinformados. Ontem, o próprio Paulo Guedes engrossou esse coro ao sair em defesa da política ambiental brasileira. Segundo ele, gente, lá fora há muito oportunista protecionista. Abro aspas, vamos proteger o meio ambiente sem cair na armadilha de outros países em falar mal do Brasil, fecho aspas, disse o próprio Paulo Guedes. Para falar sobre esse e outros assuntos, gentilmente nos atende aqui o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom dia, ministro, bem-vindo ao Morning Show, um prazer falar com o senhor. Tudo bem, Paulo? Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem, ministro, eu queria te perguntar, por que você acha que a política ambiental do Brasil tem sido alvo de tantas críticas na sua avaliação? Bom, primeiro, o Bolsonaro foi eleito para colocar o Brasil no trilho do desenvolvimento sustentável. Aqui, quando a gente olha as políticas que o governo está tomando, claro, evidentemente, cuidar do meio ambiente, ter o cuidado, mas também cuidar das pessoas, né? Saber que o desenvolvimento econômico sustentável que vai dar às pessoas condições de respeitar mais o meio ambiente, quer seja na Amazônia ou outras regiões do Brasil. Então, é importante lembrar que a falta de saneamento, por exemplo, de muitos dos que nos criticam e que passaram por essa cadeira de ministro de Meio Ambiente e não fizeram o saneamento no Brasil avançar. Foi no governo Bolsonaro, na semana passada, que se votou o novo marco do saneamento, e que mostra que nós temos que avançar, cobertura de saneamento. Neste governo, pragmático. Também neste governo, nós fizemos o sistema de gestão de resíduos. Há 10 anos estava sendo aguardado, os acordos setoriais. Então, acho que assim, há um desvirtuamento do que é prioridade do seu ponto de vista ambiental. Muito bem, Salles, eu queria te perguntar, ministro, a gente vê uma certa transformação aí no discurso do presidente Jair Bolsonaro, até na postura do próprio presidente Jair Bolsonaro de algumas semanas para cá. A gente vê um presidente que não tem atacado tanto alguns políticos que são seus adversários, tem evitado aparições públicas, até inclusive ali no cercadinho, reduziu essas aparições. Nós temos também a demissão do ministro Weintraub, que é uma clara sinalização, né, aos críticos do governo de que ele está buscando um pouco mais de estabilidade. E recentemente a gente viu circulando na imprensa que o presidente Jair Bolsonaro estaria sendo aconselhado a também fazer mudanças no Ministério do Meio Ambiente e também no Ministério das Relações Internacionais. A minha pergunta ao senhor, o senhor acredita que essas informações e esses conselhos que estão sendo dados ao presidente da República são verdadeiros, de fato estão acontecendo? E eu queria saber se o senhor teme que o presidente Jair Bolsonaro ceda a essas pressões e venha a retirar figuras como o senhor, inclusive, e o ministro Ernesto dos postos que estão, visto que esses postos, né? Eu queria fazer uma observação, não apenas a área da educação, mas o meio ambiente a gente viu durante muitos anos aí uma atuação forte de movimentos de esquerda, do certo establishment político, e o senhor, na sua atuação, pelo que nós temos visto, tem batido de frente com essa área aí, por isso a minha pergunta, ministro. Paulo, primeiro é o seguinte, o ministério não é meu, é do presidente Bolsonaro. Se ele, por acaso, quiser trocar o ministério, ele tem todo o direito de fazer isso no Ministério do Meio Ambiente e em qualquer outro. Então, acho que isso não tem problema nenhum. O governo é dele. Foi ele que foi eleito. Aliás, ele foi eleito contra tudo e contra todos, sem apoio de partido nenhum, sem apoio dos meios de comunicação, sem gastar dinheiro na campanha. Foi uma campanha feita na base das ideias, da defesa de posturas que ele sempre defendeu de maneira coerente, continua defendendo. Um governo, após 1 ano e meio de mandato, sem nenhum escândalo de corrupção, praticamente um recorde na história do Brasil. Quer dizer, o presidente Bolsonaro tem todos os méritos para escolher políticas e quadros, ministros, enfim, componentes do governo que ele quiser. O que eu vejo com isso tudo? Há sempre na política gente querendo ocupar os espaços, fazer intriga, criar desavenças. Isso faz parte da vida pública, faz parte da política. Você mesmo foi candidato, sabe bem como é que é a vida política. E a gente vai tocando. Nós temos a consciência de que o presidente escolheu as políticas públicas que entende adequadas, não temos a postura de achar
que não há nada eventualmente a ser corrigido. Se houver coisas para se corrigir, faremos as correções. Aqui ninguém tem arrogância de dizer que não erra ou que é dono da verdade. Muito pelo contrário, nós somos abertos a críticas, a debater, a ouvir, mas também a falar as coisas da forma correta. Não seremos patrulhados ideologicamente por ninguém. Então, isso é uma questão muito importante. O presidente Bolsonaro fala o que a população entende, fala a língua do povo brasileiro, que não gosta de firula, não gosta de encenação e gosta de um presidente que diz a verdade. Eu, da minha parte, como ministro, tenho feito tudo que eu posso para ajudar o governo, ajudar o presidente, ajudar o Brasil, preservar o meio ambiente, cuidar das questões realmente relevantes, e estou aqui nesse esforço permanente com uma equipe que se dedica muito. Então, esse é o nosso trabalho, trabalhar pelo Brasil e não dar espaço para fofoca e para intriga. Perfeito, ministro. Ministro, na nossa bancada aqui nós temos outros 3 integrantes aqui que eu queria apresentar para o senhor, o Joel Pinheiro da Fonseca, a Paula Carvalho e o Adrilles Jorge. A primeira pergunta será do Joel Pinheiro. Vamos lá, Joel. Bom dia, ministro. Olha, temos aqui pelos números que o desmatamento vem aumentando no Brasil, né? Em 2019, o desmatamento da Amazônia aumentou aí 85%, os alertas de desmatamento este ano aí em 64% já, ou seja, escalando cada vez mais. Invasões de terras indígenas, desmatamento em terras indígenas, alta de 59%. A gente teve o aumento de invasões de terras indígenas, muitas vezes ou para desmatar ou pelo garimpo. A gente não viu nenhuma demarcação nem de terra indígena e nem de unidade de conservação nesse período. E, ao mesmo tempo, as multas, os autos de infração contra violações ambientais aí, foram 25% menores em 2019. Ou seja, o Estado brasileiro está autuando, está fiscalizando e punindo menos aí as infrações que só crescem, o desmatamento só cresce. A gente viu o esvaziamento de diversos conselhos ambientais, a gente estava pouco preparado para lidar com aquele problema seríssimo que foi o vazamento de óleo no ano passado, ali no Nordeste. Eu lembro até que perdemos tempo discutindo a acusação de ONG, isso veio da sua própria acusação do Greenpeace, né, meio uma insinuação, veio da sua própria rede social. Pelos números, parece, então, que os investidores internacionais não estão só ouvindo boatos ou opiniões ruins. Os números comprovam que a nossa situação ambiental está muito grave, está em deterioração. Eu queria ouvir de você assim, algum diagnóstico, o que aconteceu, por que fomos tão pior e o que vai ser feito para reverter isso, para melhorar esses indicadores todos que estão muito ruins. Joel, o grupo que antecedeu aqui o Ministério do Meio Ambiente, que tem como ícone aí uma pessoa que eu sei que você, seu pai e várias pessoas gostam muito, que é a Marina Silva, nos entregaram um ministério com 50% de déficit de funcionário, 50% de quadro de IBAMA e de CMBio. Então, quando você fala que a fiscalização diminuiu em volume a 25%, ela é menor, inclusive, do que o quadro de funcionários que foi entregue. O orçamento desses órgãos, mal feito e mal planejado. Uma falta de apoio, infelizmente, de polícias militares dos estados da Amazônia, que estão sendo obrigadas a cuidar, muitas vezes, de outros problemas e não apoiaram as nossas ações. Ainda assim, o governo do presidente Bolsonaro foi quem fez a GLO, o ano passado, e reduziu as queimadas para os menores índices dos últimos 20 anos. Aliás, você fala do aumento do desmatamento de 2019, mas não fala que o desmatamento vem aumentando desde 2012. E também não fala, e é importante você lembrar disso, Joel, que o estado do Acre, por exemplo, de onde vem a Marina, é o pior índice, um dos piores índices de saneamento, índice de qualidade ambiental do Brasil, o que mostra o seguinte, que não se preocupou em cuidar do desenvolvimento sustentável dessas regiões, não se preocupou em dar alternativa de emprego e renda para as pessoas que vivem lá, não se preocupou em cuidar efetivamente dos brasileiros. Muito discurso, muita viagenzinha para fazer palestra no exterior, inclusive recentemente para falar mal do Brasil no exterior, o que é um absurdo, brasileiros irem para fora do país falar mal do seu próprio país, ao invés de tentar ajudar internamente. Infelizmente, o que a gente vê nessa área, Joel, é uma ideologização muito grande e uma visão seletiva. Quer dizer, esses exemplos que eu estou citando aqui para você, de que o desmatamento vem crescendo desde 2012, não cresceu com o Bolsonaro. Agora, o que vem na Amazônia, por exemplo, que é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, mas que tem o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. E esta é a região onde todo esse pessoal aí vem atuando desde sempre, os últimos 20 anos. Por que não puseram de pé a agenda da bioeconomia que tanto se fala?
O que a gente sabe, por exemplo, no Acre, onde está lá aquela turma política, que fizeram uma série de investimentos e tudo faliu, tudo quebrou. Há uma série de coisas lá que, se a gente for investigar, vai levantar a informação de que, ao invés de cuidar dos temas concretos, como nós estamos fazendo aqui, com saneamento, com questão do lixo, agora o Adote um Parque, que é um negócio espetacular. O presidente Bolsonaro vai lançar, na semana que vem, um programa no qual 132 unidades de conservação federais, 132 parques federais na Amazônia, poderão ser cuidados através de parceria com o setor privado, pelas empresas que vão ser convidadas a participar, tanto empresas brasileiras quanto estrangeiras. Então, muitos que apontam o dedo para nós, dizendo isso, aquilo, vão poder sair da seara da sua mero discurso e adotar uma unidade. Adote um Parque, chama o programa. Então, eu quero ver vários dos que fazem discurso, criticando, etc., que têm recursos, empresas grandes, bancos grandes, algumas, inclusive, que usam a imagem da Amazônia para se promover. Eu quero ver elas adotarem efetivamente o parque e colocar dinheiro lá. O volume, inclusive, de 10 euros por hectare vai permitir, te dou um exemplo aqui, o parque lá do Tapajós, 200 mil hectares, a 10 euros por hectare ao ano, significa que a empresa poderá colocar nessa parceria para vigilância, para monitoramento, para cuidado, para recuperação vegetal, 2 milhões de euros por ano. E vai, claro, pode fazer a sua propaganda dizendo que ajuda a conservar a Amazônia. Eu quero ver muitos desses que apontam o dedo efetivamente adotarem uma unidade de conservação, sair do discurso e ir para a prática. E essas ações, Joel, são objetivas do governo, ações concretas. Há problemas na Amazônia? Não tem dúvida. Problemas que se arrastam há 20 anos e que o pessoal, ao invés de resolver o problema, tomou recurso para fazer seminário, para fazer estudo que não acaba nunca, para desenvolver teses que não levam a lugar nenhum, enquanto que a população da Amazônia ficou miserável. Repito, região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, com pior índice de desenvolvimento humano. Então, esses são os pontos que nós temos que atacar.